Nesta semana, nós também conversamos a respeito do crédito rural com José Ângelo Mazilo Júnior, ex-secretário de Política Agrícola do MAPA. Ele indica que o estoque de CPRs aumentou significativamente em 5 anos, passando de 17 bilhões de reais em 2020 para 560 bilhões de reais em 2025. Ainda assim, no momento atual, o crédito concedido está reduzido, como a gente viu aí na reportagem, ao mesmo tempo em que o Brasil vive ampliação de área plantada e também projeção de aumento de safra. Esse contexto faz com que produtores e mercado financeiro encarem uma DR do agro, como o Mazilo chama. Vamos conferir. Por mais que tivesse CPRs engavetado, a gente sabe que esse valor é mercado novo, é crédito novo para o agro, e o produtor agora, uma relação de casamento com o seu credor da Faria Lima, está tendo que rediscutir a relação, e é o que está acontecendo nesses últimos tempos. Então, basicamente, o panorama é esse. Eu tenho certeza que esse casal vai se entender, o relacionamento é duradouro, próspero, e mais filhos virão por aí. Mas nós estamos passando num problema, como se diz no popular, de DR, do agro e seus credores privados. O ex-secretário de Política Agrícola também esclarece que, embora o Plano Safra 2025-26 tenha recorde de volume subsidiado, isso não necessariamente se reflete nos valores concedidos pelos bancos. Apesar do crédito ser subvencionado pelo governo, equalizado, o nome que você queira dar, quem vai arcar com o risco de crédito é o banco, é o agente financeiro. Então, ele não é obrigado a emprestar só porque um produtor quer. Ele vai fazer análise de crédito daquele produtor. Ele vai cobrar garantia. Então, o modus operandi de contratação do crédito rural é semelhante à contratação do crédito 100% privado. Passa pelo mesmo tipo de esteira. Porque se o produtor não pagar, quem vai arcar com prejuízo é o banco, é o seu acionista. Entende? Então, é isso, acho que eu te respondo a pergunta. O governo pode querer subvencionar, dizer que, olha, eu tenho subvenção aqui, eu tenho orçamento para subvencionar R$1 trilhão de crédito. E chegar na hora o banco não contratar R$1 trilhão, contratar 20% disso, porque vai depender da análise de risco de crédito que o banco vai fazer para o seu potencial tomador, produtor rural. Se o banco achar que tem muito risco, ele não contrata, mesmo tendo a subvenção. O pé no freio das instituições financeiras está ligado aos altos juros e o risco de produtores não arcarem com os compromissos, levando ao cenário de recuperações judiciais crescente no campo. Sobre isso, José Ângelo Mazilo é enfático e afirma que o judiciário brasileiro está conduzindo de forma errada as RJs. O ponto de controle aí é o judiciário. O produtor vai pedir, né? Quem regula, o legislador, pensa na RJ como um mecanismo de solução de crise empresarial. Porque toda empresa que está em crise, e quanto maior o porte dela ela tiver, mais perturbação a crise dela vai acarretar no meio onde ela está inserida, certo? Então, o mecanismo de resolução empresarial, como é uma RJ, como é uma liquidação, uma falência, um processo de falência, visa a saída organizada ou a solução organizada de uma empresa em crise para evitar perturbação no mercado onde ela opera. Quando a gente vê uma RJ surtindo efeito contrário, aumentando a perturbação, porque está errado. Ela está sendo aplicada errada. O judiciário não sabe para que serve uma RJ, da forma como ele está concedendo. Não é a atividade do agro, é a RJ em si. O agro, o produtor rural, ele sofre pelos mercados mal desenhados, a logística que não funciona, a armazenagem não funciona, o crédito não funciona direito, hedge não funciona direito, mitigação de risco não funciona direito, seguro rural não funciona direito. O vendedor de insumo, máquinas, equipamentos, prestador de serviço quer beliscar mais do produtor rural. Até o governo quer beliscar mais do produtor rural, às vezes querendo fazer que o produtor rural arque com políticas públicas. Olha, eu vou botar uma política pública aqui, mas você vai pagar um pedaço disso aí, entende? Então, todo mundo quer mais do produtor rural e ele acaba se estrangulando, porque o preço sobe, o preço diminui daquilo que ele produz, né? Mas o que a gente tem que resolver nesse caso, e o produtor está mesmo estrangulado com o seu fluxo de caixa estrangulado, a gente tem que ter política pública que resolva o problema na origem.
Eu não posso compensar um problema de um determinado mercado que prejudica o produtor rural prejudicando o crédito, porque o produtor rural vai ter dois problemas, vai ter o original e vai ter mercado de crédito que vai passar a funcionar pior. E é esse o resultado prático que está acontecendo com essa concessão desarrazoada de RJ que é dada pelo Judiciário. E o cenário do crédito rural atualmente também é composto por investigações do Tribunal de Contas da União sobre o descumprimento do Manual de Crédito Rural. São investigadas fraudes ligadas à venda casada e ao impedimento de renegociação de dívidas em casos de intempéries climáticas. Vamos conferir a avaliação de José Ângelo Mazilo sobre venda casada. Eu acho uma vergonha a venda casada. A venda casada é uma vergonha. Não há produtor rural que não diga que é coagido a título de reciprocidade, seja lá o que for, contratar o que ele não quer para poder levar o crédito rural. Então, existem plataformas de denúncia anônima. Eu mesmo, quando era secretário adjunto na gestão passada, coloquei uma plataforma dessa no mapa de pé, né, juntamente com a CNA. A CNA também veio junto. O produtor tem que reclamar, ele tem que fazer denúncia, e a denúncia é anônima. Isso é uma vergonha, porque no final das contas, ao invés do crédito, olha só, se o governo quer que o crédito chegue barato para o produtor rural e paga por isso, mas o crédito chega caro porque tem um penduricalho, então essa subvenção do governo está pagando o penduricalho. Isso é desvio de finalidade. Isso deveria ser considerado crime contra o sistema financeiro nacional pela lei do colarinho branco. Desvio de finalidade. Uma instituição financeira forçar, insinuar, condicionar a liberação do crédito, seja lá o que for, reciprocidade, para o produtor comprar o que não tem nada a ver com a atividade dele. Né? Então, assim, só tem uma forma de se fazer isso. Deixar a lei mais gravosa do ponto de vista penal para o agente financeiro e para a pessoa que condiciona, fazer o Banco Central ser mais efetivo no combate e o Ministério da Justiça, o DPDC, serem mais efetivos no combate dessa prática danosa, né? E o produtor rural reclamar. Ele também ressalta que é papel do governo interferir na questão do alongamento das dívidas, objeto aí também de investigação do TCU. Eu não vejo forma de resolver esse problema que não envolva orçamento público destinado para tal fim. Você não pode exigir de uma instituição financeira, ela não tem nem como fazer, no caso de crédito subvencionado, que amplie as parcelas, mantida as condições originais com a mesma subvenção. Por quê? Se, vamos imaginar, a operação original ia ser paga em 4 parcelas e o governo ia pagar um pedacinho dessas 4 parcelas, eu quero transformar isso em 20 parcelas. As outras 16 vão ter um pedacinho que precisa ser pago pela União, não tem como o banco fazer isso. Como é que ele vai fazer? Eu vou pagar do meu bolso? Não tem a menor condição. Né? Então, todo esse crédito que é equalizado, apoiado pelo Estado, subvencionado, não que se queira dar, e que precisa de ser repactuado, e muitas dessas vezes justamente, envolve dinheiro público. Então, o governo tem que chegar e dizer, abrir o crédito, abrir um pedaço do orçamento para o banco recalcular o pagamento dessas operações. O custo para o Tesouro, o custo de subvenção vai ficar mais caro e quem vai arcar é o Estado. Não tem jeito, isso é política pública. O Estado existe para isso. Acontece uma calamidade monstruosa, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, se o Estado não socorrer nessa hora, então para que serve o Estado?